Uma vez mais, olá, bom dia. Bom dia, Açores, manhã de terça-feira, dia 8 de julho de 2014. E porque é terça-feira, já temos então connosco em estúdio o Padre Rui. Olá, muito bom dia. Bom dia, Lucélia. Bom dia a todos que nos escutam. Eu acho que não é este o microfone certo. Vamos lá ver se é este. Eu acho que é. Algo que não testamos antes. Bom dia, Lucélia. Exatamente. Bom dia a todos, mais uma vez. São coisas que acontecem em direto. É verdade, é verdade. Hoje é dia 8 de julho e hoje, qual é a história do dia? A história da nota. E a história da nota começa assim. Um professor, diante dos seus 200 alunos, pegou numa nota de 100 euros e perguntou aos alunos quem queria a nota. E toda a gente, claro, levantou o braço no ar, não é? E o professor então dobrou a nota em 4 partes e perguntou novamente: alguém ainda quer a nota? Toda a gente quis a nota. E depois o professor amarrotou a nota. E depois da amarrotada, pôs a nota no chão, pisou-a com os sapatos, evidentemente sujou a nota, e perguntou novamente: alguém ainda quer a nota? E alguns braços se levantaram. Por fim, o professor rasgou a nota em 2 partes e perguntou: depois de tudo isto, de ser dobrada, amarrotada, pisada e rasgada, ainda alguém deseja a nota? E ainda foram alguns braços que se levantaram. Isto o que é que quer dizer? É que, independentemente do estado da nota, ela não perdeu o seu valor e continua desejada por muitos. Também quer dizer que na nossa vida podemos ser pisados, ignorados, desprezados, moídos, espezinhados, postos de parte, mas não são estas as atitudes que nos fazem perder o valor que temos. Uma das regras de ouro é nunca deixar que a nossa mente ou o outro nos diga: és inútil, não tens valor. Trazemos dentro de nós algo de valioso que é a consciência de ser alguém, mesmo que isso incomode outro alguém. Podemos não ter valor para todo o mundo, mas para aqueles que nos amam, somos de um valor incalculável. Seria bom que a humanidade soubesse aprender que é no outro que tem a consciência de si mesmo, isto é, ser no outro para ser eu. Hoje, vivendo numa sociedade que exige a todo o custo a perfeição, a noção de certo e errado, de justo e injusto, é sempre distorcida por aqueles que se julgam os mais sábios e inteligentes. O desejo de não se formatar pela sociedade, de ser diferente e original, de ser criativo na sua vida, cria sempre uma mediocridade aos olhos daqueles que confundem julgamento com valores e até mesmo humildade com humilhação. Um dos objetivos da ignorância, que casa muitas vezes com a arrogância, é oprimir interiormente e até exteriormente aquele que pensa, vive e age de maneira diferente. A minha preocupação não deve estar concentrada em quem me quer rebaixar, humilhar, maltratar, mas no bem-estar daqueles que me amam. Muito bonita esta história da nota. De facto é verdade. Todos nós temos valor. Seja rico, seja pobre, seja mais bonitinho, seja menos bonitinho. Todas as pessoas têm o seu valor e eu posso não ser importante para algumas pessoas, mas eu sei que para outras sou. E as pessoas têm tendência, se calhar, a criticar o outro e às vezes até a humilhar. Pois é, tal confusão que se faz entre humildade e humilhação. Ser humilde é uma coisa e humilhar o outro é outra coisa. São 2 atitudes completamente diferentes. Humildade precisa-se, humilhação não é necessária. E confunde-se muitas vezes essas 2 palavras que são da mesma família, mas que têm ao fim e ao cabo atitudes diferentes. A humilhação é a ovelha negra da família da humildade. E aqui faz com que muitas vezes ouça-se: olha, um inútil, não vale nada. Não, toda a gente tem o seu preço, aqui o preço emocional, não é preço material. Toda a gente tem o seu valor. E qualquer pessoa humana tem sempre um valor incalculável. E nós não podemos pôr ninguém à venda, embora haja no mundo, não é? Claro. Há tráfico de seres humanos, infelizmente. E até mesmo há uns tempos atrás, num site de vendas, houve alguém que colocou a sua própria avó à venda neste site porque queria comprar um iPhone, por exemplo. As coisas até que as onde pessoas se chega.
é triste, né? Quando isso acontece, pelo menos não se sabe bem ao certo se isso era para gozar, para brincar, ou se realmente Se era mesmo com essa intenção intenção verdadeira? de fazer isso. Até julgo que as autoridades tiveram que pôr mão ao caso. Também não foi em Portugal, muito menos na Europa, por isso podemos esperar de tudo um pouco. Existem coisas bizarras pelo mundo fora, por exemplo, de pais que vendem os filhos. Exatamente. Também acho que não acontece aqui em Portugal, mas não vamos muito longe, na Europa isso acontece Sim. E é uma coisa impensável. Mas voltando um bocadinho àquela questão de toda a gente ter valor, e mais uma vez tornamos aqui a frisar que o valor é o valor sentimental, é o valor humano de cada pessoa, não estamos a falar em valores monetários nem materialistas. Existem pessoas que eu acho que se calhar a maneira de se sentirem melhores ou de puxarem um bocadinho a sua estima é humilharem os outros e criticarem os outros, e não conseguem se calhar viver sem pôr uma crítica nos outros. Eu acho que as pessoas que fazem isso são pessoas com uma autoestima muito baixa. Evidentemente. Como eu me sinto, quero que tu te sintas. Se acordar bem disposto, eu quero que estejas bem disposto. Ao fim e ao cabo são pessoas insatisfeitas, não só consigo, mas com tudo aquilo que a rodeia, e que fazem com que o outro seja, ao fim e ao cabo, como eu já falei aqui uma vez, até foi com o António, o bode expiatório, ou seja, o bode expiatório das minhas frustrações, das minhas canseiras, dos meus desânimos, das minhas desilusões, de tudo aquilo que trago em mim que seja uma carga pesada, e que faz com que não gosto de ver o outro bem. O outro tem... Mas também é preciso ver que muitas vezes isso é feito de uma maneira inconsciente. Mas também é feito de maneira consciente. Também é preciso ver isso, porque cada caso é um caso. Quando diz de maneira inconsciente... A própria pessoa não se apercebe daquilo que está a fazer. Portanto, digamos, psicologicamente não está bem, e faz com que ela tenha essas atitudes de maneira inconsciente, ou seja, faz porque ao fim e ao cabo não é ela, mas é mais a parte psicológica que está a funcionar do que propriamente a parte racional ou a parte emocional em si. E isso também acontece muitas vezes porque nós não valorizamos muito o sentimental. Ou seja, os nossos sentimentos. Há pessoas mais sentimentais do que outras. Não é cair em sentimentalismos, que é uma coisa um pouquinho diferente, mas a parte sentimental, a parte dos afetos, por exemplo, hoje em dia os afetos são completamente doentes, estão nos cuidados intensivos já, não, porque há muito medo de cumprimentar as pessoas, há muito medo de dar um abraço, dar um aperto de mão, e quando falta esta parte dos afetos, evidentemente que vai começar a faltar muitas mais coisas, e quando começa a faltar, há essas confusões que se fazem entre humildade e humilhação, entre julgamentos e valores, as tais críticas, o ver o outro não como um próprio ser humano, mas ao fim e ao cabo como o meu bode expiatório ou o meu caminhão, estou a carregar tudo aquilo que não quero, ou seja, o meu lixo pessoal, estou a carregar, e ele é que tem que suportar as coisas e não eu. Não, devia ser precisamente ao contrário. Cada um é que deve carregar com os seus problemas e com as suas frustrações. Exatamente, e não carregar os ombros do outro, porque isso então aí para além de ser desonesto, é injusto e mostra um pouquinho a personalidade fraca, digamos assim. Se calhar também tem a ver com aquilo que disse há bocadinho, que é as pessoas tendem a procurar a perfeição, e ela é impossível de... A sociedade onde nós vivemos exige que cada homem e cada mulher seja perfeito, a tudo ao custo. Porque se reparares, hoje em dia só os que sabem fazer tudo, ou que menos mostram, não é? Que sabem fazer tudo. Se calhar até não sabem fazer nada, mas... É que, são extraordinários. Isto é uma coisa por demais, não é? Eles é que sabem, por isso eles é que têm que aparecer. E minha avó dizia-me que quanto mais se sobe, maior é a queda. Isto para dizer que nós muitas vezes
temos aquela fama imediata, aquelas coisas todas, mas depois vamos errar, vamos cair um dia. Mas é assim, Lucélia, o que é fama? É preciso também ver isso. Muitas vezes todas as pessoas, todo o ser humano e toda a mulher tem a sua fama. Ninguém no mundo não tem fama. Todos nós temos a nossa própria fama em si, que vamos construindo dia a dia. Mas muitas vezes costumamos a dizer: mas existem os famosos. Não, os famosos só existem porque nós lhes damos muita importância. Por exemplo, ninguém aparece, ninguém, ponto e vírgula, ninguém aparece, por exemplo, de Santa Maria nas notícias a dizer: olha, fulano tal foi passar férias para tal sítio, não sei o quê. E ainda este fim de semana aparecia num canal televisivo, nas notícias, as férias do Mourinho e as férias do Cristiano Ronaldo. Não importa saber das férias dessa gente. Sim, porque... Eles podem ir para Marte, para Júpiter, não me interessa agora. Mas eles são famosos. Não, são famosos porque tu dás demasiada importância a eles. Se não deres importância a eles, eles vão ter a mesma fama que tu tens. Se calhar tem mais dinheiro do que eu. Agora, isso então mas as tantas não sabem viver tão bem como tu. Olha, mas ainda bem que fui buscar a questão do Cristiano Ronaldo, porque, perdoem-me quem gosta muito do Cristiano Ronaldo, mas eu acho aquele miúdo muito... Eu digo miúdo, que ele é quase da minha idade, mas acho-lhe muito arrogante, no sentido de... Ele é um exemplo de quem não teve, de quem não tinha nada e chegou a ter tudo. Ele era pobre, lá naqueles bairros lá na Madeira, e agora é uma pessoa às vezes superficial. Só lhe interessa o dinheiro, se bem que às vezes ele ajuda, mas quando ajuda, a comunicação social tem que saber que ele ajudou determinada pessoa, aquilo... Pois, mas aí também muitas vezes tem a ver com a própria comunicação social. Vai sempre ao encontro daquilo que é o sentimentalismo das coisas, procurando sempre aquela parte sentimental das pessoas, porque ao fim e ao cabo, infelizmente, muita comunicação social o que gosta é disto. É a parte sentimental, que é para chamar a atenção das pessoas sobre aquele feito ou aquela dádiva que alguém fez. Por exemplo, existem alguns jornais, telejornais de televisão que eu não vejo. Um deles é o do CMTV, porque aquilo é de um sensacionalismo fora do normal. A TVI puxa também um bocadinho para o sensacionalismo. A RTP1 nem tanto, a SIC nem tanto. Agora estes dois canais que acabei de dizer há pouco são sensacionalistas ao máximo. Nós temos um ouvinte em linha. Vamos saber quem é? Vamos. Olá, bom dia. Olá, bom dia, meus amores. Pensou que eu tínhamos esquecido de si aí deste lado? Nós estávamos aqui a falar de sensacionalismos e de televisões. Eu estava a gostar tanto de TV. Bom dia, Sr. Paulo do Rio, há tanto tempo que a gente não se fala. É verdade, bom dia. Eu fui para o estrangeiro, mas ninguém foi capaz de dizer que eu fui para o estrangeiro. Olha, pronto, essa senhora foi para o estrangeiro. Para o estrangeiro de Ponta Delgada e Nordeste. Já vi. Já é muito bom. Mas a senhora tem que telefonar para os jornais a dizer: olha, eu vou dali para ali. Faz favor de vocês noticiarem isso. Oh, meu amor, se fosse para mim, não era metade. Era, eu sei lá, 1/1000 das coisas não iam para lá, porque eu acho isso uma coisa tão feia, tão feia, tão feia. Concordo o plenamente. senhor foi para ali, vão dizer, o senhor foi para ali, vão dizer, o senhor foi tomar banho, o senhor foi lavar os pés. É horrível. Eu sou uma pessoa muito tarratada e espero que não se me consiga. Mas isso, dona Odete, mas isso também tem a ver com... hoje em dia o Facebook, eu não sei se a dona Odete tem Facebook. Oh, menina, a Lúcia. Célia. Lúcia. A Lúcia. Eu estou-lhe a chamar Odete. Oh, menina, eu não tenho Facebook, eu não tenho computador, eu odeio isso. Aprendi a escrever mensagens o ano passado porque fui obrigada a que gastava muito dinheiro a telefonar, porque eu gosto do botão verde e do botão vermelho. Odeio isso tudo. Odeio, não se... Nada virada para aí, não quero. Mas é bom sabermos. Não quer saber. O que eu gosto muito é de um pão, de água para limpar, ajudar e trabalhar para ganhar o pão de cada dia. A partir daí, são tudo coisas que eu odeio, eu não gosto, Acho que as pessoas começarem a viver o Facebook, eu disse, tu disseste, ele disse. Eu não posso. Eu ia dizer que as pessoas hoje em dia, e isso de expormos a nossa vida, às vezes são os outros que expõem, mas as próprias pessoas expõem muito as suas vidas no Facebook, por exemplo. Olha, agora neste preciso momento estou a comer uma maçã. O que é que eu tenho que saber que estás a comer uma maçã? Por exemplo? Evidentemente. Mas também, por outro lado, nós temos que ver uma coisa, que é... a pessoa está a escrever aqui na sua própria página. Portanto, é uma página pessoal.
E eu acho que aí, portanto... Está a partilhar com os amigos. Exatamente, ou então é tal coisa, quer dizer, estás a ver porque queres. Mas eu fui buscar o exemplo da maçã, para não ir buscar outros exemplos mais... Pronto, não, é assim, mim... eu tenho Facebook, mas juro que o Facebook está a perder um pouco aquilo que foi o seu sentido original. Desde que começou a entrar na bolsa, nas ações e não sei o quê, claro. Começou a perder um pouco o seu sentido original, não começou a haver muito controle sobre aquilo, e porque hoje em dia já se agride, já se difama, já se calunia, quer dizer, faz tudo e mais alguma coisa através do Facebook. Oh, dona Lúcia, mas agora eu prometo que não lhe chamo mais Odete, eu juro. É que eu hoje já falei com tanta gente que eu acabo por baralhar os nomes todos. Eu peço imensa desculpa. Mal. Faz falta aqui a cabecinha do António Valente. Não pode. Deve ter ouvido atentamente a história da nota que o Padre Rui contou e do valor que cada pessoa tem. E mais uma vez dizemos que é o valor humano, o valor sentimental que cada pessoa tem. É isso que eu admiro muito nas pessoas, é o valor que as pessoas têm. E admiro muito as pessoas. Eu sou uma pessoa que observo muito. E vejo para mim gelosas. Está com cortes. Olha, eu acho que a perdemos. A ligação não está boa. Dona Lúcia. Diga. Ai, olha, não conseguimos perceber o que é que a Dona Lúcia estava a dizer. Não sei se está a falar de telemóvel. Olha, espero que ela não se tenha magoado. Caiu. Muito bem. Voltando a esta questão das pessoas exporem ou dos outros exporem a sua vida, e isso faz muitas vezes que nós tenhamos tendência a comparar a nossa vida com a dos outros. E ninguém é termo de comparação. Cada pessoa é uma pessoa em si, é única, é irrepetível e nunca se pode comparar um ser humano a outro ser humano. Isto é uma desculpa que arranjamos muita vez quando não temos mais argumentos. Resta-nos apenas a comparação, que é para ser mais fácil. Tu, olha, és muito parecida a fulano tal. Não, mesmo quando dizem, olha, és muito parecido no feitio com o teu avô. Está bem, até pode haver uma coisa ou outra, porque estamos a falar de uma questão que é genética, não é? Mas o avô era o avô, ele é ele. Os feitios são diferentes. As pessoas são completamente diferentes. Exatamente. Somos todos diferentes uns dos outros, não somos iguais, por isso não devemos ser termo de comparação com o outro. Mas, por exemplo, as próprias escolas, e o Padre Rui é professor, já que falou nesse termo de comparação, e perdoem-me quem não concordar comigo, mas as próprias escolas incentivam isso nas crianças. Se o fazem, desconheço, para ser sincero. Comparam, por exemplo, e depois os próprios alunos têm tendência a se compararem com os outros. Olha, aquele teve aquela nota e eu tenho esta nota. Às vezes, se calhar, os professores têm tendência de, porque o teu amigo teve assim, tu não tiveste. Eu acredito que, na maior parte das vezes, se fazem isso é no sentido de incentivar os alunos. E de competitividade saudável. Exatamente. Penso eu. Pelo menos, se o faço alguma vez, é nesse sentido, de chamar também a atenção e para ver, digamos, essa competição entre uns com os outros, mas de uma maneira saudável e salutar, tranquila, e fazer com que cada um possa chegar ao máximo que pode, porque nós devemos dar sempre muito mais do que aquilo que podemos. Porque também muitas vezes falta-nos a força de vontade, falta-nos o esforço, falta-nos a coragem, não queremos ter a força e por isso é mais fácil desleixar-me do que propriamente trabalhar. Não, se cada um der um pouquinho mais daquilo que consegue, embora possa haver aqui assim, mas como é que eu posso dar mais daquilo que consigo? Podes, se fizeres um esforço consegues. Por isso, se conseguires fazer isso, vais ver que fazes muito melhor. Sim, pode ser. Fui buscar por esta questão, porque que já aconteceu e eu já tive com crianças que me disseram que não aceitaram muito bem esta maneira de o teu amigo teve e tu não tiveste e eu não conseguias, e eles aceitaram isso como uma derrota e não como uma forma. Mas olha, só sabe vencer na vida quem tem derrotas. Quem não tem derrotas é um triste. É verdade. Olha, nós temos em linha o Hélio. Estás bom, Hélio? Olá, bom dia. Estás a ouvir o Asas? Aliás, o Hélio está sempre com o Asas. Quando eu estou no turno da manhã, eu estou sempre com o Asas.
Quando não estás no turno da manhã, Quando não estás, estou no turno da manhã, não estás consigo sonhando. ouvir sempre. estás dormindo. Não, nem sempre. Eu às vezes também acordo cedo. E principalmente quando então eu estou a conduzir é que eu estou a ouvir. Mas já não posso usar o telefone, senão ainda levo uma multa. Olha, se os auriculares só podem ser de um lado, não pode ser dos dois. Dá-te multa. É verdade. Eu estou aqui a ouvir e ouvi parte da conversa que estavam a ter. E eu ouvi falarem do Facebook assim por alto. Sim. Eu vi uma parte que o Padre Rui falou de que realmente é uma página nossa e a gente mete o que quer, quem quiser ver, quem vê, quem não quiser não vê. Eu até posso concordar com essa maneira de pensar, mas em certa parte não posso concordar quando se pensa assim. Tudo bem que é a minha página e que vê quem a quer. Também posso partir do pressuposto que sou aceito quem a quer e que só falo quem a quer, com quem a quer. Eu tenho uma página de Facebook há 2 anos, porque alguém quase que me obrigou a ter. E devo dizer que até estou bastante viciado nesta página, porque gosto de publicar muitos assuntos. Sou contra, efetivamente, a quem mete aquelas coisas como ouvi tu dizeres sobre a maçã. Eu vou comer agora uma maçã. Foi o exemplo que eu arranjei. Sim, mas existem muitos. Eu pessoalmente gosto de meter um tema que as pessoas possam discutir em si. E tenho a pena que as pessoas não comentem mais, não tenham a coragem de comentar mais determinados assuntos. Porque eu, por exemplo, eu gosto de ver uma imagem a passar e sou capaz de copiar aquela imagem e pego naquela imagem e colo no meu perfil ou na minha página e eu próprio comento à minha maneira e espero que outras pessoas comentem à sua maneira. E isso sim é diálogo e faz-se diálogo e fazem-se novas opiniões. Uma das pessoas que até comenta muito é a mãe da Patrícia, que trabalha também aí. A senhora Mariana ou a senhora Rosita. Muitas pessoas comentam esses temas e eu gosto porque, ao fim e ao cabo, existem pessoas a dar opiniões sobre coisas diferentes. Opiniões diferentes sobre a mesma coisa. E são opiniões diferentes também. As pessoas devem saber viver com essas opiniões diferentes sobre as coisas, mas também devem saber que há limites. Lidar, sim, há limites e tem que saber lidar com todas as coisas da vida. Eu estava a ouvir assim por alto também, mas já não estava a conseguir ouvir a conversa que estavam a ter antes de eu ir para o ar sobre e antes, quando eu estava aqui a atender também uma pessoa ou outra, sobre as pessoas que se sentem mal por não terem tido ajuda. Isso também parte muito das pessoas, porque uma coisa é ter um problema, uma coisa é fazer do problema outro problema. Problemas todos nós temos. E se a gente fosse imaginar que a vida fosse toda boa, eu acho que é como a Mel diz. A gente podia viver sem a Mel, sim, não era a mesma coisa. Eu diria que a gente podia viver sem problemas, sim, mas não era a mesma coisa. Eu não sei quanto é que te está a pagar o Sr. Zeinal Bava, mas tu estás a fazer publicidade à Mel. Pois, mas não faz mal, eu posso ter a nós, então eu não vou ser preso. E se for, há tanta gente que diz tanta coisa para aí que anda em melhor vida. Hélio, mas convém centrar um bocadinho. Isto foram só algumas ramificações das conversas que nós estavam a ter, porque hoje a matriz da nossa conversa... Qual é então o tema? Foi uma história que o Padre Rui ligou, que o Padre Rui estava a dizer, que tem a ver com o valor que cada pessoa tem. E não é o valor monetário, não é o valor material, mas o valor de cada pessoa, o valor enquanto pessoa, sentimental. Ao fim e ao cabo, o tema central era esse, que toda a gente tem o seu valor. Nós fomos buscar depois a questão das vidas serem expostas, do termos de comparação. Foi a partir daí que eu comecei a ouvir. Exatamente. Então, relativamente a esse valor, que é para desligar, porque há outras pessoas que podem querer falar e até medo de começar a falar, eu acho que... E há muitos anos que eu falo desse assunto a algumas pessoas, que é, todas as pessoas têm o seu valor, efetivamente. Um valor maior, outro valor menor, e depende delas mesmo
criarem e construírem e reconstruírem o seu próprio valor. Eu digo muitas vezes que o mais importante da vida não é ter este valor monetário ou valor físico e material, mas sim uma herança para um dia a gente poder contar a alguém, uma história. Eu, muito antes de ter filhos, se é que os vou ter um dia, eu já penso numa cadeira no canto da minha sala, como o meu pai tinha, onde ele se sentava e falava da sua herança de valores e da sua herança de histórias de vida, a tal lenda pessoal que até Paulo Coelho costuma dizer nos seus livros. E eu acho que o mais engraçado da vida é a gente um dia chegar a velhinhos, ou não, mas eu idealizo uma coisa que é chegar a velhinho e estar sentado numa cadeira com uma chávena de chá que alguém me possa ter dado, ou eu ter ido à cozinha fazê-lo, e estar a contar uma lenda, uma história que é para alguém um dia ouvir e levar para outra geração. Eu acho que o que a gente leva da vida exatamente é a gente poder fazer essa história, passá-la, uma história boa, e se for menos boa, fazer dessas coisas menos boas uma coisa boa, que é para depois outra geração seguinte levar a cabo essas coisas que a gente fez e transmitir alguma coisa de útil à humanidade e à própria sociedade, para salvar alguma coisa. Eu costumo dizer que não existe nenhuma crise económica. Existe uma crise de valores, mas não económicos. Existe uma grande crise de valores, mas são valores éticos e morais. Eu também erro, todas as pessoas erram. Quem é que não erra, o Hélio? Mas é muito lamentável, às vezes, as pessoas passarem por cima umas das outras para poderem chegar a um fim, tal como é que costumo dizer, e inverte muitas vezes o sentido do ditado antigo, que é: há pessoas que não olham a meios para atingir fins. Eu costumo inverter o sentido, que é: há pessoas que não olham a fins para atingir meios, porque às vezes não conseguem ter aquele valor, aquela lenda pessoal, aquela história de vida, aquela herança moral para um dia transmitir a alguém, e só conseguem alcançar metade do caminho, e assim são tão estagnadas que não conseguem mais do que alcançar uma meta e um fim, mas apenas metade do caminho, e levam tudo à sua frente. Hélio, muito obrigado por teres deixado aqui a tua mensagem. Eu acho que acabou por ser Não foi nada boa. Mas eu digo Mas é a tua mensagem. Nem mais. Não importa. Tem o seu valor. É parte, eu acho que uma pequena parte daquilo que eu quero transmitir um dia. Temos que ser alguém para alguém, e temos que fazer da nossa vida uma pequena herança para transmitir a alguém. Que não seja só de valores e de guerras para conseguir um cêntimo ou dois. Há Hélio, sentimentos. obrigada. Um bom dia para vocês, Um beijinho para para todos. ti. Um Obrigada. abraço. Adeus. Abraço. Obrigada. O Hélio estava aqui a dizer e a usar aquele provérbio popular: há pessoas que não olham a meios para atingir os fins. É verdade. Acabou por ir de encontro àquilo também que nós estávamos a dizer, e eu acho que o que o Hélio queria dizer com isto tudo é que nós devemos viver cada dia a pensar em nós, a pensar nos outros, construir memórias todos os dias, para depois mais tarde podermos contá-las aos nossos filhos. Acho que era mais nesta... Isso é como alguém diz, que morrer sem amigos é morrer sem memórias. Ao fim e ao cabo é não ter ninguém que depois conte o que fomos, ou pelo menos aquilo que fizemos. Mas também há aqui outra coisa que é, e hoje em dia há muito disso, principalmente nas grandes cidades, nas grandes empresas, que é uma falta de caráter e até mesmo de formação pessoal, que é fazer do outro um degrau para eu subir na vida, por exemplo. Isto é uma falta de caráter, uma coisa mesmo assim medonha, como costumamos a dizer. Mas infelizmente há, e infelizmente muita gente é pisada, é massacrada com essas atitudes, mas que têm que viver no dia a dia. Muitas vezes acredito que o maior problema que nós temos, um dos maiores problemas que nós temos, para além de pensarmos que temos um problema, é julgarmos que só nós é que temos problemas, mais ninguém tem. Nós temos tendência a ver o agreiro
A minha avó dizia qualquer coisa que era: nós vemos o agreiro só nos nossos olhos e não vemos nos olhos dos outros. Agora devia ter estado calada porque eu não me lembro do que Acontece. Mas é qualquer coisa assim do género. Dizia-me isso tanta vez. Nós só vemos o agreiro nos olhos dos outros e não vemos nos nossos, ou qualquer coisa assim. Que é: só nós é que temos problemas. Os outros nunca têm nada. Ou se têm, pronto, o problema deles é fácil porque eu estou do outro lado e eu se calhar conseguia resolver o problema dele. E quando estou naquele lugar não consigo resolver. Exatamente. Porquê? Porque é muito mais fácil resolver os problemas dos outros do que nós resolvermos a nós. Porque temos muitas vezes a mentalidade que temos as soluções para tudo, naquilo que diz respeito aos outros, mas na realidade nós não temos soluções de nada, porque nós não estamos a viver o problema. Apenas contaram-nos o problema, tudo bem, mas não devo dar soluções porque eu não estou. Eu posso aconselhar ou pedir a alguém que ajude, alguém mais entendido na matéria, mas na maior parte das vezes nós não fazemos isso porque dá muito trabalho. É verdade. E como vivemos muito assim num meio, quando digo meio é sociedade, um meio de, uma vez que falaram em Facebook, de likes descomprometidos, ou seja, não há compromisso com nada, e até mesmo busca-se mais a popularidade, que é o ser conhecido, né? A tal fama, isto é que me dá valor, e até mesmo a mediocridade, está feito, está feito. Também muitas vezes é uma maneira de imaginar encher o vazio interior que a própria pessoa traz em si, fazendo esta confusão que é entre existir e viver, porque existir é uma coisa, viver é outra. Eu existo, mas posso não viver, posso ser um apagadinho, digamos assim, interiormente, e até mesmo, quem sabe, de maneira exterior. E viver é eu saber que tenho que aproveitar ao máximo este intervalo que está entre o dia do meu nascimento e o dia da minha morte. E este intervalo é que deve ser aproveitado e é que deve ser vivido. E aqui, e já que falaram em publicidades, também digo, como aquela publicidade que diz: há mais em nós. Às vezes a gente vê a publicidade, mas não liga àquilo que está a entrar pelos olhos. A gente sabe qual é o objetivo da publicidade, para as pessoas comprar. Às vezes acontece isso, quer dizer, isto torna as relações tão humanas. Quer dizer, as pessoas esqueceram-se de várias palavras ao longo desses últimos anos. Foi-se esquecendo, por exemplo, a palavra obrigado, a palavra por favor, a palavra amo-te, a palavra gosto de ti, a palavra, por exemplo, estou aqui contigo. Não é bem palavra, já é mais frase. Mas esses sentimentos, essas expressões, chamem lá aquilo que quiserem chamar, que nós estamos agora aqui numa questão de português. Quer dizer, houve um esquecimento total de tudo aquilo que era importante nas relações das próprias pessoas em si. A própria psicologia indica que isso tem muito a ver também com as novas tecnologias, que as pessoas interessaram-se muito pelas novas tecnologias e deixaram-se muito um pouquinho as relações humanas. Mas também houve muita ajuda de gente que julga que estamos com os olhos tapados e que nos atiram areia para a cara para ver se a gente não vê as mentiras deles, mas a gente ainda consegue ver. E tentam-nos encher a algibeira com terra só para a gente não falar. Mas acontece? Acontece muita vez. Ainda ontem eu deixei de ver notícias. Telejornal, deixei de ver, porque o telejornal é um excelente manipulador do pessimismo na nossa consciência. Quero voltar a repetir já agora, só saber que é para eu.